primeiro texto da nossa leitura será 2 Samuel 11, a partir do verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. Viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à sua vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ele a ela, deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para sua casa. A mulher concebeu e enviou fê-lo saber a Davi e disse: estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi: como ficava Joabe? Como ficava o povo? Como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, igual do rei. Porém Urias se deitou na porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fiz saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Ele e eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, eu não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e o seguinte. E Davi convidou, comeu, bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu para sua casa. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreve na carta dizendo: onde Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias o Heteu. Segunda leitura que nós vamos fazer. Salmo 51. Salmo 51. No Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi ter com ele: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria
para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos rios de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Versículo 18. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Eu quero pedir para os irmãos ficar em pé, para nós podermos orar ao nosso Deus. Vamos ficar de pé. Devemos orar pela saúde de nossa irmã Cida. Hoje eu estive em Campos Novos para estar junto com o irmão Renival, porque sua mãe faleceu. Dona Julinda, 87 anos. E lá também eu conheci a Kathleen Johanna, essa menina que a gente pede oração por ela aqui e ora. Mas você precisa ver como que ela é linda. Que linda que ela é. Ela tem um problema sério com diabetes alta e baixa. Mas você precisa ver como que ela é bonita, simpática, adorável. Tinha uma outra lá com o cabelinho enroladinho que ela devia trombando em mim. Até eu brinquei um pouco com ela, ela veio e me abraçou. Ela nunca me viu. Me abraçou. Mas devemos orar para que Deus, Ele nos ajude sempre. Nós temos também as notícias que não são tão boas, mas nós temos também notícias boas. A Carla está se recuperando. Também nós temos a notícia da Renata, que muito se esforçou estudando, e conseguiu passar na prova para ser médica. Que Deus te abençoe. A Andréia também, que casou com o neto da irmã Vilma, teve 2 nenê, gêmeos. Você precisa ver os meninos, Lucas e Davi, 2 meninos. Quando um acorda, o outro acorda também, quer mamar. 2. Ela estava fazendo umas provas também, pela misericórdia de Deus, também passou também. E a gravidez de gêmeos, com a misericórdia de Deus, correu tudo bem. Vamos orar ao nosso Deus. Santo és tu, Senhor. O teu nome, Senhor, é glorificado para todos sempre. E queremos te agradecer pelos cânticos, pelos hinos, pela tua palavra que já foi lida, Senhor. Peço que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas almas que estão aqui conosco nesta noite, abençoando a vida de todos,
de nosso irmão Reinaldo, nossa irmã Rose. Pai querido, peço que o Senhor esteja confortando o coração do irmão Renivaldo, de seus irmãos e suas irmãs, com a perca, Senhor, de Dona Julinda. Peço que o Senhor esteja, Pai, descansando o coração da irmã Damares, com a boa recuperação da Carla, Senhor. Agradeço por ter tido o privilégio de conhecer, Senhor, a Catherine. Obrigado por poder ver ela, Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos demais irmãos, nossa irmã Cida, que está sob um leito, Senhor. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de sua vida. E tenho certeza, Pai, que a tua mão está sobre ela. Peço que o Senhor esteja cuidando de Dona Clarice, abençoando ela também, Senhor, nesses dias tão difíceis de sua vida. Obrigado, Senhor, também pelas notícias que temos recebido, pelo nascimento das crianças da Andréia, a sua prova da Renata. Obrigado, Senhor, pelo seu povo. E como o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Obrigado por este ano que está terminando e de como o Senhor nos conduziu em meio às tentações, às provas, às dificuldades. E que o Senhor nos esforce, Senhor, para o próximo ano continuarmos sempre firmes diante de sua presença. Abençoe a tua palavra, que será pregada. Abençoe aqueles também que não vieram, Pai. Que o Senhor esteja cuidando deles também. Em nosso Filho amado Jesus, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Quero que você fique com o seu texto primeiro em 2 Samuel 11. Nós queremos falar nesta noite, meus irmãos, sobre as duas ações que uma mesma alma, duas ações completamente diferentes, que uma mesma alma tem diante do pecado. A primeira ação é a ação da maioria das almas dos homens. A primeira ação de Davi diante do seu pecado é aquilo que na maioria das vezes nós fazemos. Mas tem a outra ação também que ele teve. E a ação do Salmo 51 sobre o mesmo problema, sobre a mesma circunstância, sobre o mesmo pecado, e de qual maneira tão espiritual, celestial, divina, e como Deus, Ele espera que os seus filhos se conduzam, ajam, se manifestem. Porque nós temos tratado o pecado, já falei aqui, como o menino lá no Paraná tratou o tigre. O mundo, e até mesmo o mundo evangélico, se podemos assim dizer, tem tratado o pecado que o homem deixou de ser transgressor e passou a ser uma vítima. Porque quando nós colocamos pela psicologia humana o nome no pecado e começamos a transformar ele não em pecado, mas em uma doença, e aí então a pessoa deixa de ser o transgressor e passa a ser o quê? Uma vítima. Mas a primeira ação que Davi tem
diante do seu pecado é a ação que na maioria das vezes nós tomamos esta mesma atitude. A primeira coisa aqui é o ócio. É a questão de ficar na ociosidade. Quanto mais tempo livre você tem, quanto menos você se ocupa com as coisas de Deus, quanto menos o servo de Deus está na batalha, usando a armadura de Deus, mais vulnerável ao pecado, mais vulnerável a estar tão facilmente como alvo das coisas deste mundo. E aí a Bíblia diz em 2 Samuel que eram os dias em que os reis, eles não saíam para a batalha, e o Davi ficou em casa. E aí quando a gente fica em casa, você não pensa que a pessoa vai ficar em casa, ele vai ficar cantando hino, ele vai ficar lendo a Bíblia, ele pode fazer isso, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e o restante do tempo nós vamos ocupar, ouvir, ver qualquer outra coisa, menos questões de Deus. E quando Davi ficou em casa, e ele foi passear no terraço, e lá no terraço, no versículo 2, ele avistou uma mulher muito bonita. Isso é porque ele não tinha mulher, né, irmãos? Ele só tinha a Ainoã, a Gisraelita, a Abigail, a mulher lá do Nabal, do Carmelo. Ele tomou mais 3 mulheres quando ele foi para Hebron, são 5. E quando ele começou a reinar por todo Israel, ele trouxe a Mical, 6. Talvez tinha mais. Mas quando nós começamos a viver no ócio, naquela vida, meus irmãos, afastada daquela luta e daquela comunhão com Deus, nós ficamos vulneráveis ao pecado. E aí Davi olhou a mulher, aí entrou concupiscência dos olhos. Sabe aquele negócio? Olhou, viu a Betseba, perguntou quem ela era. Os seus servos disseram: é mulher de Urias o Heteu. Ou seja, essa mulher tem um marido. Nos Estados Unidos saiu uma pesquisa que os casos de adultério estão em alta no meio das igrejas. Em alta. Está no topo. Sabe como é que é? O olhão grande. E aí então, olhou, disseram para ele: ela tem um marido. Mas ele ainda enviou os mensageiros, versículo de 4, trouxe a mulher para dentro da sua casa real, deitou-se com ela e mandou ela para casa. Primeira atitude que nós temos diante do pecado: nós fingimos que nós não pecamos contra Deus. Ô Batseba, pode ir para sua casa, está tudo certo. Não fizemos nada de errado, está tudo certo, Batseba, vai para sua casa. Isso aqui, meus irmãos, é o famoso jogar a sujeira para debaixo do tapete. Mas o pecado, ele é tão maligno que você não faz ideia das circunstâncias e daquilo que ele pode fazer na sua vida. E aí o Davi achou que aquele pecado estava encoberto porque ele mandou a mulher para a casa dela: vai para a sua casa. Versículo de número 5. E a mulher concebeu e fez Davi saber: eu estou grávida e não é do meu marido, porque o meu marido está na guerra. E agora? O pecado, ele gera, meus irmãos, o seu fruto. Ele gera as suas consequências.
ele gera a justiça de Deus, ele gera o juízo de Deus. Por que que o antigo mundo foi todo afogado com o dilúvio? Por causa do pecado. E aí, vamos arquitetar os nossos planos. A primeira parte não deu certo, mandamos a mulher embora e não funcionou. E agora? Está grávida, o marido dela está onde? Está na guerra. Já logo mandou uma cartinha. Joabe manda Urias de volta. E aí vem Urias da guerra. O que que o rei vai fazer com seu súdito, aquele que está lutando as batalhas pelo reino de Israel, aquele que é um homem conhecido, valoroso? E aí ele quer dar férias para o soldado Urias. Você vê como que nós tratamos o pecado? Tentamos mandar ele embora, fingir que não aconteceu nada, fingir que nós não estamos pecando contra Deus, contra o nosso próximo, contra os nossos filhos, contra Cristo, contra a palavra de Deus. E aí, vem Urias chegou. E aí, como é que está o Joabe? Pede para ele, pergunta. Como é que está o Joabe? Como é que está a guerra? Como é? Vai para sua casa, Urias. Urias não foi. Urias deitou na porta lá junto com os servos de Davi, e ele não foi para sua casa. Segundo plano, eu vou dar férias para ele. Ele vai para a casa dele, ele vai se deitar com a sua esposa. Eureka! Resolvido o problema do pecado errado. Nós agimos assim com o pecado. Essa é a nossa primeira ação, daquilo que Deus não quer que nós façamos. Mas o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele está agindo dessa maneira, porque é assim que os homens agem. É assim que é a sua ação. Encobrir o pecado, mandar ele para sua casa, arquitetar um projeto para encobrir ele. E uma coisa que eu quero falar para os irmãos: quanto mais você encobre o pecado, quanto mais você remenda, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 16. Olha o que Jesus ele vai dizer. Mateus 9, 16. A primeira ação de Davi sobre o pecado. 9,16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior. O quê? Você vai tentando remendar o pecado na sua vida. Você vai colocando aquele remendo e vai costurando, mas quando ele arrebentar, meu amigo, o buraco vai ser maior. E aí você tenta novamente com as suas forças remendar, e aqui vai tomando uma proporção que chega a um ponto em que você não tem o que fazer. Você vai cair no buraco que você cavou, vai acontecer aquilo que diz o Salmo 47, você vai arrastar um abismo, porque um abismo chama outro abismo. E essa é a nossa ação diante deste mal chamado pecado. Vai para sua casa, não teve jeito, está grávida, traz o marido para cá, desce para sua casa. Não foi. E agora? Terceiro plano. Urias, vem comer comigo. Versículo 12. Comeu, bebeu, e a Bíblia ainda diz assim, no versículo 13, que Davi deu um banquete e embebedou Urias. Para quê? Para Urias descer para sua casa e deitar-se com a sua esposa. Também não deu certo. E agora? Todas as cartas da minha manga acabaram. Eu estou tentando remendar o pecado, eu estou tentando encobrir o pecado. E o mais interessante, meus irmãos, da nossa vida é o seguinte: aquele que é a vítima
Urias, aquele que foi traído, aquele que sofreu o agravo, aquele que está sendo enganado, passou a ser o problema. Na vida de Davi, o pecado que ele cometeu com a Betseba já não era mais o problema. Sabe quem era o problema? Urias, o heteu. Você vê como é que é as coisas? O que quando a gente está no pecado, o pecado, meus irmãos, e agindo como todos os homens agem, aquele que foi agravado, aquele que foi aviltado, aquele que está sendo mentido para ele se tornou o problema. O problema não era mais ter tomado a mulher dos outros, o problema agora é o marido, tem que acabar com ele. Parece que o pecado transforma a mente dos homens, faz aquilo que é errado se tornar certo, e o certo virá errado. É assim que a gente age quando a gente quer encobrir o nosso pecado. O homem é assim: o certo vira errado e o errado vira certo. O que nós vamos fazer? Vou escrever uma carta. Versículo 15. E escreveu a carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de trás dele para que seja ferido. E é bem claro, Urias não morreu pelas mãos dos filhos de Amon. A Bíblia é clara em dizer que Urias foi morto pela mão de Davi. Abra sua Bíblia em Provérbios 26. A primeira ação que o homem tem diante do seu pecado é essa ação vergonhosa. Capítulo 26 de Provérbios, a partir do verso 24. Provérbios 26, 24. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior ele faz o quê? Encobre, engano. E aí, Urias, como é que você está? Está tudo bem com você? Rapaz, você está vindo de uma peleja, você está vindo de uma guerra feroz, os filhos de Amon são verdadeiros soldados, vai para a sua casa. Aquele que dissimula com seus lábios, mas dentro dele, ele encobre o engano. Versículo 25. Quando te suplicar com a sua voz, não fiz nele, porque 7 abominações há no seu coração. Enquanto Urias estava com sinceridade, com amor ao seu rei, com amor à sua terra, lutando pela sua pátria, lutando pelo nome de Deus, dizendo assim para o seu Senhor: pela sua vida e pela sua alma eu não vou fazer isso. No coração de Davi tinha 7 abominações para matar Urias. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Porque tudo aquilo que está em oculto, meus irmãos, um dia vai ser revelado, tá bom? Preste atenção nisso. Tudo que a pessoa faz encoberto, um dia ele mesmo vai fazer aparecer. Quando não teve jeito mais de dissimular o pecado, escondê-lo, encobri-lo, colocar um remendo, então agora nós vamos ter e mostrar a verdadeira malignidade do pecado na vida de um homem que é o segundo o coração de Deus. Manda matar Urias. Apareceu. Você sabe por que Joabe ele não tinha força diante dos filhos de Zeruia e diante
Davi não tinha força diante de Joabe, porque Joabe o tinha na sua mão. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você arquitetou. É por isso que Davi nunca teve uma voz ativa sobre Joabe. Versículo de número 27. O que faz uma cova, nela cairá. O que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a que ela tem maravilhado. Urias, vou fazer um banquete para você, porque você é um soldado valoroso, Urias. Embebedou Urias. Final do versículo 28. E a boca lisonjeira opera o quê? A ruína. A primeira ação do Filho de Deus diante do pecado é essa vergonha aqui do capítulo 11, e que nós também fazemos da mesma maneira. Deus, ele não quer que seja desse jeito. Deus, ele não deseja que as coisas sejam desta maneira. A maneira do homem encobrir, enganar, remendar, fingir que ele não pecou com Deus. É assim que a gente age. Porque nós pensamos, meus irmãos, que o pecado, ele não ofende a Deus, que o pecado não ofende o meu próximo, que o pecado não ofende os filhos, que o pecado não ofende a minha família, que o pecado não ofende a igreja de Deus. Eu estava conversando hoje com um irmãozinho e eu disse para ele: nas igrejas hoje não prega mais sobre pecado. Eles estão preocupados com métodos. Deus, ele nunca ungiu um método. Deus, ele sempre ungiu os homens. Abra a sua Bíblia no Salmo 51. A segunda ação sobre o pecado e diante dele, da mesma alma. E essa ação aqui é a ação que Deus, ele espera que os seus filhos e que o homem, ele tenha. A primeira coisa que nós devemos compreender sobre isso, primeiro, o Davi pecou. Antes de Caim matar Abel, o irmão se levantar contra o outro, no capítulo 4 do livro de Gênesis, no versículo 7, Deus vem falar com Caim e diz assim para ele: se bem fizeres, você não vai ser aceito. E se fizeres o que é certo, você não vai ser aceito, Caim. Mas o pecado já está à porta do seu coração, e cabe você dominar sobre ele. E aí o Davi podia sair lá e falar assim: não, mas quando eu saí no terraço, a Batseba devia ter trancado a porta da janela. Mas ela era tão bonita, pastor, mas tão bonita que aquilo eu não consegui. Olha, vamos dividir o pecado. Não. Pecado é pecado. E a segunda ação que Davi tem diante do mesmo pecado, olha, nós estamos tratando do mesmo pecado. Ele agiu de uma maneira que a maioria dos homens age, e agora ele vai agir de uma maneira que Deus espera que os seus filhos ajam, se comportem. Primeiro, Deus não quer
que nem você e nem eu fazemos o quê? Deus não quer que você peque. Portanto, Deus teve a misericórdia de ir lá conversar com Caim. Caim, você não faça isso que está no seu coração, Caim. Não mate o seu irmão. Próximo versículo. E saiu Caim ao campo, o seu irmão o matou. Primeira coisa que Deus não quer que você faça: peque. Porque pecado tem cheiro de morte. Pecado tem cheiro de condenação. Pecado tem lágrimas. Pecado tem dor. Pecado tem consequência, tem justiça, pecado tem juízo. Então Deus, Ele sabe de todas essas coisas, e o mesmo Deus de amor que a Bíblia prega é o mesmo Deus de justiça, juízo e santidade. Quando Isaías está falando assim, ai dos bêbados, quando ele começa a falar os ais, ai dos gananciosos, ai dos ímpios, ai dos idólatras. E aí ele, diante de um Deus santo, ele diz assim, ai de mim, Senhor. É impossível que uma alma que esteja diante de um Deus santo, ela não reconheça o seu pecado. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Você sabe qual alma que mais confessa e se arrepende dos seus pecados? Aí eu sei, pastor, eu sei. Qual que é? Não, é aquela que peca mais, então, errado. Sabe qual é a alma que se arrepende, que confessa os seus pecados? É aquela que está mais próxima de quem? De Deus. Ai de mim. Porque se você está longe de Deus, você não consegue enxergar o seu pecado. Você não consegue enxergar a malignidade do pecado. Você não consegue ver. E aí Davi começa assim no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. A palavra transgressão aqui, meus irmãos, você pode trazer ela como rebelião, deliberado, amadurecido. Ele viu a Betseba, ele mandou perguntar quem ela era, ele sabia que ela tinha um marido, amadureceu o pecado. É uma coisa consciente que você faz. Você sabe que é um pecado diante de Deus, mas você comete ele. Por isso que ele diz, transgressão. No próximo versículo, quando ele usa a palavra iniquidade, ele está dizendo assim, sujo. É como se você tivesse trabalhado o dia inteiro, suado no carvão, e você tivesse inteiro de barro e lama, e você tivesse assim, pronto para entrar debaixo de um chuveiro e se lavar. É por isso que ele escreve o Salmo 51 e diz assim, purifica-me, Senhor, do meu pecado, lava-me com isopo e ficarei mais alvo do que a neve. É uma sensação de sujeira, de estar sujo diante de Deus. Versículo de número 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e ele chama pecado de pecado, o meu pecado. Ele não acusou a Betseba, ele não acusou o sacerdote, ele não acusou o Natã, ele não acusou a situação. Não, mas é que foi tentador demais. O meu. Enquanto você não reconhecer o seu pecado, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer que nem um Adão. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, primeiro faz as roupas de folha. Você quer encobrir o pecado de qualquer maneira. Faz as folhinhas, tenta encobrir. Deus fala, não. Aí você chega e fala assim, a mulher que o Senhor me deu,
Não. Davi aqui, o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, uma coisa que ele nunca vai fazer é jogar a sua culpa. Lembrados do ladrão na cruz? O que aquele que creu em Cristo, ele disse para o outro: nós estamos aqui porque as nossas ações nos trouxeram aqui. A pessoa se vê numa situação da vida dele: casamento arruinado, filhos arruinados, vida arruinada, tudo arruinado. Aí ele começa a culpar a igreja, Deus, a vida, a circunstância, em vez dele olhar e falar assim: Senhor, é o meu pecado, a culpa é minha. O homem quer ser vítima, irmãos, mas ele não é. Primeira coisa que um arrependimento verdadeiro traz: o meu pecado, meu. Não é culpa sua, tá? Não, mas você... Não é culpa, a culpa é minha. Não fica transferindo a culpa para os outros. Ah, mas o Natan não me avisou, o sacerdote não falou para mim. Não, a culpa é minha. Senhor, o pecado é meu. Foi eu que pequei. E a consequência do pecado, meus irmãos, ela é horrível. O C.H. Spurgeon, ele escreve e diz que o pecado e o inferno, eles estão casados. O pecado e o inferno, eles se casaram. E só tem uma maneira de ter um divórcio do pecado e do inferno: um verdadeiro arrependimento do seu pecado. Só tem um jeito de divorciar o inferno do pecado: o verdadeiro arrependimento segundo Deus que Davi está tendo diante da ação do pecado. O pecado é meu, Senhor. Ele está diante de mim. Muito bem. Se as almas que reconhecem o seu pecado são aquelas que estão mais perto de Deus, no Salmo 51, versículo 17, Davi diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que é um coração quebrantado? O que é um espírito quebrantado, contrito diante de Deus? É aquele espírito que Davi, ele está agora diante do pecado e dizendo assim: Senhor, eu me arrependo do meu pecado, mas eu não me arrependo do pecado assim, eu me arrependo agora, e quando eu sair daquela porta para fora, faço de novo. O coração quebrantado, um espírito contrito que Davi diz aqui no versículo 17, é aquilo que a Bíblia ensina de o arrependimento com fruto. O que João Batista diz para os religiosos que vinham assistir o seu batismo? Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. O que Davi está escrevendo aqui, arrependido do seu pecado, é que: Senhor, eu me arrependo dele e não quero e não vou mais praticá-lo. Não é me arrepender e semana que vem, não é me arrepender e passar 2 dias, é fruto de arrependimento, é deixar o pecado, é abandonar o pecado. Sabe por que as vidas vão se enrolando, meus irmãos? O abismo vai sendo puxado. É porque não tem verdadeiramente um arrependimento do pecado, sabe? As pessoas tratam o pecado como as religiões ensinam. Ah, não, continua assim.
E então, o servo de Deus, arrependido do seu pecado, consciente da transgressão, com um espírito contrito, porque ele diz assim, no versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Versículo 12: torna a dar-me da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Falta brilho no olho dos crentes, porque o pecado tem tirado o brilho, a alegria de você ser um salvo. A alma, quando ela não tem mais alegria de vir na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, obedecer o seu Deus, ela perdeu a alegria de ser um salvo. É porque o pecado só faz choro e dor. Davi, ele chorava, ele pranteava. Quando Deus deu a sentença para o menino da Batseba, ele se jogou dentro do templo no chão e começou a orar, a orar, a orar, a orar. Torna-me da alegria. Irmãos, o crente tem que ter alegria no seu olho de ser salvo. Os crentes não têm mais alegria de servir a Deus e vir na igreja. Sabe qual é um culto bom? Não é um culto que você tem que ler 2 textos e a Bíblia. Culto bom é 55 minutos de música, grupo de louvor, grupo de dança, 25 minutos falando sobre as questões financeiras da igreja, 5 minutos de versículo. Culto maravilhoso, espetacular. Estou crescendo. Crescendo no quê? Crescendo no quê? O que você conhece de Deus? Eu quero ter alegria de ser salvo, prazer em estar na sua casa e em fazer a sua vontade. Senhor, torna-me da alegria do ser salvo. Uma outra coisa que Davi, ele clama para Deus aqui no Salmo 51, versículo 11: não me lances fora da tua presença. Você pode ter um carrão lindo, você pode amanhã na concessionária comprar um carro zero, você pode ter o melhor emprego que você possa se gabar dele, você pode ter sua família, seus filhos lindos, maravilhosos, mas se você não estiver na presença de Deus, nada disso vai ter valor. O rei clamando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores: por favor, não me lances fora da sua presença, porque eu posso viver sem o palácio, eu posso viver sem todas as mulheres, mas eu não posso viver sem Ti, ó Deus. Eu não posso viver sem a sua presença, Senhor. Eu não posso viver sem a sua palavra. Eu não posso viver sem a sua correção. Eu não posso viver sem o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça. Não me lances fora. Você pode alcançar o que você quiser, mas fora da presença de Deus você é um estranho. Você é um estranho para Deus. Você é um estranho para o povo de Deus. Você é um estranho na casa de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, preste atenção na Bíblia. De todos os propósitos da sua vida, seja esse o maior. Senhor, eu quero estar sempre na sua presença. Porque as outras coisas, meus irmãos,
não nos darão alegria, prazer, gozo. Não me tire da sua presença. Uma outra que Davi, ele pede para Deus. Versículo 13. Já estamos terminando. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Faz quanto tempo que você não traz uma pessoa para vir na igreja? Se você não tem alegria e prazer na casa de Deus, se você não tem prazer na palavra de Deus, se você está longe da comunhão com Deus, Davi está dizendo assim: Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu não quero ser jamais uma pedra de tropeço. Porque com a minha vida, em o Salmo 51, eu sou aquele Davi de 2 Samuel 11. Sem o reconhecimento do Salmo 51, nós somos aquele Davi lá do capítulo 11 de 2 Samuel. A nossa vida, ela não é diferente dos homens aí de fora. Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ensinar os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Faz quanto tempo que você não fala de salvação com uma pessoa? Salvação é pela graça. Hoje eu falei com o irmãozinho, sabe o que tem lá na igreja? Lá tem o pastor, que não é um decano, que não escreveu nenhum livro, que não prega psicologia, que não quer que você somente arrume o seu casamento, a sua área financeira. Esse pastor aqui vai pregar a Bíblia para você conhecer quem é Deus. Essas coisas vêm a cavalo. Primeiro você tem que conhecer quem é Deus. Primeiro você tem que servir a Deus. Primeiro você precisa se arrepender dos seus pecados, deixá-los, confessá-los diante de Deus. Lá nós temos os hinos do cantor cristão. Sabe o que é hino do cantor cristão? Não. Claro. Já abolido. Sabe o que? Que é chato. Dá sono. Hino escrito aqui há mais de 500 anos. Muito chato. Eu gosto daqueles outros. Lá tem bateria? Não, lá não tem bateria. A gente gosta do mínimo possível. Lá tem o quê? Lá tem 32 crianças, 40, domingo de manhã. É isso que tem. Mas lá toda quinta-feira você pode aprender da Bíblia. Todo domingo também. E é de graça. Senhor, eu quero ser uma bênção. Por quê? Porque Deus tem prazer em uma coisa: não em sacrifícios, não em holocaustos. Porque Davi diz no Salmo 51, se esse fosse o problema, eu ia fazer isso. Mas Deus tem um prazer. Versículo 6, eu quero que você leia o versículo 6. Eis que amas a verdade, aonde? Deus quer saber se a verdade está dentro de você. Porque sabe o que Deus ama?
Deus não ama a sua aparência. Deus ama o seu íntimo. Eu sei, Senhor, que tu amas a verdade no íntimo da alma. Eu quero ser uma bênção, Senhor, na tua casa. Eu espero, irmãos, mesmo. Algumas vezes eu escuto algumas coisas. Quantos membros tem a sua igreja lá? 2.800, 7.000. Poxa vida, dá uma impressão, irmãos, que eu estou fazendo errado. Dá a impressão que eu estou ensinando o livro errado. Eu acho que eu tenho que ensinar outra coisa aqui. O pessoal olha para você assim com desprezo. Mas eu peço a Deus, que Deus Ele me ajude a continuar assim. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé de novo. Nós temos aqui nosso irmão Reinaldo, nossa irmã Rose, que são de Pompeia. Tive o prazer de conhecê-los, o privilégio. Estiveram em Quintana conosco, estiveram também ali na igreja de Pompeia. Foi uma alegria tê-los conosco lá. Aí ele falou: pastor, domingo eu vou lá. Tá bom. Muito obrigado, meus irmãos. É um privilégio ter vocês aqui. Tá bom? Nós temos aqui também a família todinha da Jéssica, Diego, a outra irmãzinha que eu não pergunto o nome, é um erro meu, Aparecida, Borges. Nós temos também aqui a nossa irmãzinha aqui também, que um dia veio nos visitar e hoje está aqui de novo. Deus abençoe, irmão, tá bom? Abençoe seu esposo, sua família. Eles apareceram aqui um dia, quando nós, no primeiro culto que nós fizemos, quando nós abrimos essa parte do templo aqui, porque era daqui para lá só, debaixo dessa treliça para lá, e estava sem piso, sem passar nenhum selador na parede, nós estávamos tão alegres, Eu quero sempre ser feliz com aquilo que Deus Ele me dá, sempre. Não pensa você que eu fico triste nem aborrecido não, irmãos, quando a pessoa fala alguma coisa para mim. Sabe por que eu não fico? Eu não fico porque eu sou feliz com aquilo que Deus tem me feito. Eu acho que já está fazendo até muito. Mas que Deus abençoe a senhora, irmã. Bom? Nós temos também aqui a Ju, a Ingrid, a nossa irmã Daniela, Deus abençoe vocês também. São lá da igreja do pastor Gilberto. Tá bom. Vou pedir para o nosso irmão Reinaldo. Oramos, agradecer pela família do nosso irmão Renato também, que está aqui conosco. A Celinha e a Renatinha. Deus abençoe vocês também. E todos os nossos irmãos. Irmão Reinaldo vai orar por nós. Pai amado, eu quero lhe agradecer pelo privilégio que me é dado de esta noite estar nesse lugar e aprendendo a tua palavra, Senhor. Quero confessar, Senhor Deus, que nas últimas 3 vezes que eu me encontrei com o pastor Maurício, eu aprendi mais do que eu tenho aprendido no último ano. Eu rogo ao Senhor que continue vendo sua vida, que continue buscando no Senhor sabedoria para ensinar aqueles que buscam sabedoria no Senhor. Eu clamo pelas pessoas que aqui estão,
então já conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor e Sua palavra. Eu peço que o Senhor, nessa semana, dê a nós uma semana de paz. Que o Senhor guarde os nossos corações, guarde a nossa entrada, a nossa saída. Continue no Senhor Deus a guiar-nos em unidade de vida e que a Tua palavra possa ser revelada a nós a cada dia. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de estar com minha esposa. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo privilégio, depois de tantos anos, ter a minha família, os meus filhos, obedecendo o Senhor e também conhecendo a palavra. Eu rogo, Senhor, que o Senhor fique conosco no restante desta noite, no terminar desta semana, e que o Senhor possa revelar a nós também ainda aquilo que está no oculto e em secreto, enquanto dormimos. Guarda a nossa vida, o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela fidelidade eterna do Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui nos tem ajudado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio também de conhecer novos irmãos, a família de Cristo. Eu rogo, Senhor, que a Tua misericórdia fique conosco. Que o Senhor aumente a Tua presença em nossas vidas e que haja mais e mais temor. E como disse o pastor Maurício ao ensinar nessa noite, que nós tenhamos cuidado, Deus, para não tratarmos o pecado como um bichinho de estimação, mas possamos repelir, como diz a Tua palavra. Então, nos ensina a ter temor do Senhor em nossos corações, buscar a cada dia a verdade em Tua palavra. Nós queremos conhecer mais o Senhor. E por isso, eu te agradeço pela fidelidade eterna e pela Tua misericórdia, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém, Santo Deus. Meus irmãos, quarta-feira, dia 24, eu tenho culto em Pompeia. Os irmãos não vão fazer festa nenhuma lá, mas eu vou abrir a igreja e aqueles que forem vão lá para ouvir a palavra de Deus. Se Deus assim me permitir, no dia 25, que é na quinta-feira, culto às 19h35. Bom, eu preciso seguir o calendário. Eu não posso fechar uma igreja e abrir outra. Eu preciso ser imparcial. Mas nós teremos o culto aqui no dia 25. Bom? E vão em paz. E que Deus abençoe